Muito bem, nação. Temos aqui a segunda parte do Equipe F e o assunto é Flamengo. O Mengão no mercado da bola, querendo contratar Caio Jorge, Marcos Antônio. O Vitão vai chegar amanhã. Teve também a renovação de contrato do Felipe Luiz, que foi anunciada hoje. Então, cara, o vídeo tá top. Você não vai assistir vídeo repetido aqui, tá bom? É a segunda parte do Equipe F. Já quero aproveitar aqui e dar os créditos para o canal ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Inscreva-se aqui no canal, galera. Seja bem-vindo e ative o sininho. Deixa eu preparar aqui o logo. Vamos lá, simbora. Isso, deixa o Marcos Antônio aqui. Também acho, vovozinho, assina embaixo. Os parâmetros do Flamengo, é claro que são diferentes, Pineiro, só rapidinho. É claro que vai ser muito difícil ter dois jogadores do nível do Pedro para ser camisa 9, dois jogadores do nível do Arrascaeta para ser camisa 10, possível. Mesmo o Flamengo. Então, às vezes, assim, não é o substituto ideal, mas é um cara ali que cumpre. O Carrascal cumpriu. Se você se chamasse Vitor Birner Boto, na impossibilidade de contratar o Caio Jorge, aqui no mercado brasileiro... Ele ia trazer o Juninho. Você vê outro jogador... Nossa. O Juninho, é verdade. O Juninho foi o primeiro contratado do Boto, tá lá. Nem sei se tá lá. Não, foi pro México. Já foi pro México. Né? Mas foi pouquíssimo aproveitado na temporada. Claramente não fez o que o Boto imaginava que ele pudesse fazer. Quem que poderia, no mercado nacional, substituir eventualmente o Pedro? Não tem. Você não tem um grande centroavante que você fala, olha, bota ali nível Flamengo. Porque o cara que substitui o Pedro, quando você fala do Caio Jorge, você está falando de um cara que se movimenta, características diferentes do Pedro, que pressiona alto, ao contrário do que o Pedro faz. Pedro até pressiona, mas como já disse o Zinho, não. Pode jogar junto, Birner? Pedro pode com outra ideia de jogo. Só que aí você vai ter que tirar o Arrascaeta do time, então você não vai ter essa ideia de jogo. A não ser em circunstâncias específicas. Os três, não. Não é a cara do Felipe Luiz. Não dá pra fazer como o Dorival fez com o Gabigol e Pedro? Não. Pelo amor de Deus, olha. O Arrascaeta jogava. O Dorival fez a mágica de pegar um elenco cheio de egos grandes, de jogadores enormes, num ambiente bagunçado, acomodou os egos e o time... que ganhou a Copa do Brasil. Deu uma sorte danada que o Bruno Henrique machucou. O time, olhando o potencial do elenco, jogou bem abaixo do que tinha de potencial, mas todo o possível naquelas circunstâncias. O que o Dorival fez foi administrar o vestiário, inclusive ao escalar a equipe, dando um monte de espaços pelos lados, né, jogando aquele 4-3-1-2 antiquado, tá? Porque os jogadores não se comprometiam com o coletivo como fazem hoje. Então isso acabou. Então a primeira coisa hoje... Mas imagina se se comprometesse. Ganharam Copa do Brasil e Libertadores? Sim, uma nos pênaltis e outro jogo... Mas ganharam, não ganharam? Perfeito. Mas imagina se não se comprometesse. Não dá pra comparar o nível de jogo que o Flamengo apresentou na última temporada com aquele. É incomparável. O Flamengo jogou 10 vezes mais. Mas quando você fala esse 4-3-1-2 é inadequado, eu não sei se é inadequado. Sinceramente, eu não sei. Sabe por quê? Porque ele está construindo um elenco que você pode utilizar. Você vai falar assim, tá bom, eu vou colocar os dois ali e vou tirar o Arrascaeta? Eu acho que não. Acho que o Flamengo tem jogadores para jogar com 3 jogadores do meio campo ali de marcação e dar essa possibilidade do Arrascaeta. Aí você fala... Se os 3 da frente marcarem muito. Sim, mas é questão de conversa. Você acha que o Felipe não vai conseguir convencer esses caras? Hoje em dia, os caras vão correr pelo Felipe, porque quem é campeão hoje é o Felipe. Quem está chegando vai olhar para o Felipe e vai falar assim, pô, esse cara mandou embora o Gabigol, esse cara bateu de frente com o Pedro, esse cara ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Libertadores e quase ganhou do Paris Saint-Germain. Tudo bem, você perdeu a bola, você tem que recompor com 2 linhas de 4. Não estou falando isso. Mas não é isso. Você está falando de convencimento de jogadores. Eu estou dizendo que os caras não serão convencidos. Eu duvido que alguém que chegue no Flamengo hoje não saiba que vai ter que correr sem a bola também. Eu acho que eu não preciso ferir a característica dos jogadores. Sim, mas você não precisa, tanto dinheiro para você montar um elenco. Mas você não precisa ferir. O Arrascaeta não correu? O Arrascaeta não marcou? O Arrascaeta não participou? Do jeito dele. Não, esse ano foi muito melhor. Do jeito dele. Sim, mas esse ano foi muito melhor ou não foi? Você concorda comigo? Como disse... O ano passado, nos últimos anos, o Arrascaeta tinha sérios problemas de lesões, ele não conseguia jogar, só que esse ano teve um trabalho de fisiologia fantástico, teve um trabalho de administração da parte da comissão, porque, não sei, deu para reparar, o Arrascaeta com 65, 70 minutos, ele tirava o jogador.
E aí mudava a forma de jogar também do Flamengo. Eu acho que assim, quando a gente estabelece, como você falou, não, 4-3-1-2 é inadequado. Eu não sei. Com esses jogadores. Porque o Flamengo chegou em determinados momentos que ficou jogando lá atrás. Contra o Palmeiras, no Maracanã, quando ganhou de 2-1, se eu não me engano, fez os 2 gols, mas o Palmeiras lá em cima, no contra-ataque. Como disse o Zinho hoje, agora há pouco no programa, para usar um argumento do meu colega, o Tetra, o Pedro não faz a pressão que o Felipe gosta, ele já tem o Arrascaeta, que faz a pressão, mas não é no nível de intensidade que fazem os jogadores do lado. E esse tipo de adaptação, para mim, Zé, ele pode ser muito útil. Sim. Quando você não tem opções. Você está falando de um time que deve ter 2 jogadores de alto nível por posição, de um time que deve poder jogar de várias maneiras diferentes. E olhando tudo que o Felipe fez, eu até acho que algumas circunstâncias de jogo, se esses jogadores fossem atletas do Flamengo, colocando o Caio Jorge também, se fossem em alguns momentos um time mais ofensivo, um outro time ali está um pouco mais recuado, você pode jogar ali com 3 jogadores no meio campo, o Eric por dentro, você pode soltar, de repente, está jogando Saúl e Jorginho. Jorginho tem muito passe, né? Mas também Sim, mas você não precisa fazer isso. Não, mas o que eu estou dizendo para você, Bini, é que é o seguinte, que você pode adaptar sistemas de jogo durante o próprio jogo. Você pode sair de um 4-3-1-2 para 3-5-2. Você põe 3 zagueiros, recua o Jorginho, adianta os 2 laterais, você vai para 3-5-2. Depende da forma e daquilo que o jogo vai te apresentar. Eu acho que, por exemplo, o Flamengo tem essa condição. E em vários jogos, o Jorginho entrou para fazer um terceiro zagueiro, adiantou os laterais. Como jogava o Varela? O Varela praticamente era um ponta. Né? Então, eu acho que o que o Vovozinho falou sobre pode jogar os 2, eu acredito que pode. Depende da variação que o Felipe pode ter. Agora, eu duvido que qualquer jogador que fale assim, o Flamengo está interessado em te contratar, eu duvido que ele vai chegar, não, só vou jogar com a bola nos pés. Não chega. Hoje no Flamengo, se o cara chegar no Flamengo, ele já está incumbido, já está na cabeça dele, o seguinte, eu vou ter que jogar com e sem a bola, porque o treinador passou esse recado um ano seguido, assim. Além da competição interna. Além da competição interna. Perfeito, Zé Elias. Tanto é, cara, que o Felipe Luiz ama o Gonzalo Plata. Por quê? Ele joga com e sem a bola. Ele ama o Luiz Araújo. Esses jogadores aplicados, né? Que é bom com a bola e sem a bola também, que ajuda a marcar bastante. Até o Arrascaeta volta, cara, para marcar. O Arrascaeta dá carrinho. Então você vê, cara, como que é a aplicação desses jogadores. O Pedro mudou bastante a sua forma de jogar, né? Para se encaixar no sistema de jogo do Felipe Luiz. Concordo 100% com o Zé Elias. Você falou agora há pouquinho que realmente se havia uma contratação necessária, era a de zagueiro. O Vitão se apresentará em alguns dias ao Flamengo. Você acha que ele tem potencial para roubar a vaga de um dos Léos? Esses caras estão muito grandes, né, cara? É um potencial, assim... E o Danilo também, né? Acho que os 3 estão na frente dele. É o que o Zé acabou de falar. Ele está chegando. Ele vai ter que conquistar o seu espaço. O seu espaço que eu digo é assim... É com o torcedor, que a gente sabe que é exigente, né? Você vê o Emerson Royal, cara. Até hoje ele ainda não conseguiu aquele carinho, aquele apoio. E ele é bom jogador. O Samuel Lino começou muito bem, mas a torcida começou a pegar no pé a ponto da gente falar, e ontem eu falei, que estão negociando aí, estão oferecendo Cebolinha, mas para mim ele terminou mais em alta do que o Samuel Lino. Acho que o Cebolinha, o final de temporada dele foi muito bom. Sim. Então, assim, acho que o Vitão é uma ótima contratação para essa composição de um ano muito desgastante. A gente está falando de um Campeonato Brasileiro que já começa mês que vem, final de janeiro. Já tem decisão de Supercopa contra o Corinthians. Depois tem decisão de Recopa contra o Lanús. São decisões. É troféu, é taça, vale título, vale grana, vale prestígio. Então, assim, tem Copa do Mundo no meio disso tudo. Encurta-se os calendários, tem muitos jogos. O que os treinadores mais reclamam? Calendário. Que não tem tempo para treinar, que os jogadores são convocados e que desfalca o elenco.
Então, todo mundo vai ter chance. E o Vitão vai ter chance. E eu acho ele bom zagueiro. Bom zagueiro é uma característica até diferente. Acho que quem tem um pouco da velocidade dele é o Léo Pereira, né? Tecnicamente não se discute. Acho o Danilo e o Léo Ortiz fora da curva. São maravilhosos. Mas o Vitão, pela sua juventude, vai ter o espaço dele e vai jogar durante a temporada. E o Flamengo precisava ter 4 zagueiros de nível altíssimo, como o Birner falou. O Felipe Luiz vai olhar, esse jogo eu posso botar o Danilo com o Vitão, ou o Vitão com o Léo Ortiz, no outro eu boto o Danilo com o Léo Pereira, tranquilamente. Vini Colorado chora debaixo da pia há 5 dias pela saída do Vitão do Internacional. O problema é quem chega, né? Se chega, né? Se chega. Se chega alguém, né? Se chegar alguém, né? Se vai chegar alguém. Né? O Palmeiras também tá à caça de zagueiro. E aí, galera, gostaram do vídeo, cara? Gostaram da parte 2 do Equipe F? Então, não esqueça, deixa o like para ajudar. É de graça, não custa nada para você. Vai ajudar bastante os nossos cortes, tá bom? Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho. O nosso Mengão só nos dá alegria, né, galera? 2025 perfeito, cara. Campeão de quase tudo. Os títulos mais importantes, Campeonato Brasileiro e Libertadores, o Mengão conquistou. Fora as outras taças que foram importantes também, né, cara? Pra dar aquela alegria a mais, né? Aquela cerejinha do bolo para a nação rubro-negra que merece muito ser feliz. Bem, galera, é o seguinte, eu vou ficar de olho aqui em tudo para trazer para vocês os próximos cortes da imprensa exaltando o nosso Mengão, falando do mercado da bola do Flamengo. Flamengo que já contratou o seu primeiro reforço, o Vitão do Internacional chega amanhã no Rio de Janeiro para fazer exames médicos e assinar contrato com o Flamengo, tá bom? Vamos trazer tudo aqui para vocês. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações. Fui!